Helena, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, um abraço para você, pro seu marido, para sua família. Ei, Zildinha, tudo bem com você, querida? Como é que estão as coisas? Seja bem-vinda. Dá um abraço para os meninos lá, fazendo favor. Beatriz, boa tarde, bem-vinda, seja bem-vinda. Um abraço para você, para sua família. Amém. Que assim seja, Helena. Que a paz de Cristo nos envolva nessa tarde de sábado. Nossos corações e nossas mentes sejam envolvidas por esse amor que nós precisamos tanto em nossos corações. Que essa energia de paz ela possa também chegar aos nossos familiares, né, nos nossos lares, em cada ambiente que nós moramos. Afinal de contas, o lar é para que seja repartido o pão que o Cristo nos ensinou. Ô Darcy, como é que estão as coisas? Boa tarde. Como é que estão as... Beleza? Um abraço para você, para sua esposa também. É, Adelaide, sejam bem-vindos. E Rita, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda. E Fabiola, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda também. Um abraço, Rita, para a Aline, pro Lucas, pro Robson. Fabiola, um abraço pro Alisson. Eu tô bem, Rita. E você, tá bem? Cláudia, boa tarde. Como é que você está? Um abraço para você, para sua família. Obrigado. Eu que agradeço, Darcy. Daqui a pouco nós vamos iniciar, são 15 horas. Nós estamos com 2 minutos de, de transmissão, né? E daqui a pouco nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade, né? Mas iniciando com o termo, com o ensinamento do autoconhecimento. Autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Agradeço a presença de todos, né? Nós estamos... Obrigado, Fabiola. Um abraço para você também. É, 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 um abraço para o Alisson também. E nós possamos dividir esse momento, né, que é tão oportuno para que a gente possa, nessa divisão, cada um receba o seu quinhão de amor, de paz, de equilíbrio em nossos lares e em nossos corações. Nós vamos fazer uma oração iniciando nosso encontro dessa tarde de sábado, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que possa iluminar nossos corações e nossas mentes, para que todos nós que aqui estamos alcancemos o equilíbrio que tanto necessitamos em nossas vidas, no dia a dia, em nossas casas, com os nossos parentes, assim também como naquelas pessoas, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de instituição religiosa, com as pessoas que se aproximarem de nós, que nós sejamos amor nesses tempos que tanto se precisa de amor, que a saúde ela venha, né, através do amor que possamos dar. Muito obrigado, agradecemos a Deus, agradeçamos cada um de nós a Deus por essas dádivas misericordiosas que Ele vem nos ensinando todos os dias através dos ensinamentos do Evangelho. Que assim seja. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que ela esteja presente no lar de cada um de nós que aqui estamos precisando aprender a amar. Que assim seja. Bom, nós temos. é, eu deixei a janela aberta aqui, vamos ver se o vento não atrapalha muito. Já atrapalhou um pouquinho, mas o calor também atrapalha. Então, dessa vez eu optei por deixar o vento um pouco é, é, chegar, né? O vento chega dali, o ventilador está ali. Então, se eu precisar desligar ali, se eu precisar fechar a janela ali, eu ligo o ventilador ali. Mas eu prefiro então com um ventinho, né? Nós vamos falar de autoconhecimento e precisamos primeiro lembrar que nós, como habitantes do planeta Terra, nos tornamos herdeiros, né? Todo mundo sabe o que é herdeiro, né? Quando algum dos nossos desencarna, tendo a passagem
muitas vezes nos deixam bens, né? Alguns, às vezes, nos deixam também é, problemas a resolver, muito bem. Mas que, segundo Paulo, nós somos herdeiros desse mundo. Paulo escreveu assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Nós somos herdeiros de tudo o que acontece, segundo Emmanuel, na lição 148, herdeiro do Pai. Nós somos herdeiros, quer dizer, eu sou herdeiro de mim mesmo, segundo Emmanuel. Sou herdeiro das coisas que eu fiz no passado. Sou herdeiro dos meus erros. Sou herdeiro dos meus acertos. Sou herdeiro das minhas escolhas. Sou herdeiro das consequências que virão das minhas escolhas. Então, ele diz e começa lembrando o ensinamento de Jesus no Fonte Viva, a lição número 148, que ele diz que nós precisamos. Aqui não está falhando não, Cláudia. Aqui está bem. Eu não sei é vocês, né? Wagner, boa tarde. Um abraço para você e para Simone. Eu não sei para vocês aí como é que tá chegando. A imagem tá boa, o som tá bom? Porque aqui para mim parece que tá tudo normal. Não tô com problema de internet, ela tá com sinal beleza. Não tô com problema de som porque eu não tenho como ouvir. É, isso pode ser problema da internet no geral, né? Segundo o que a Fabiola está dizendo, que às vezes está cortando, é, alguns sinais podem estar melhores do que outros, né? Então, Emmanuel começa na lição 148 falando para a gente ceder, segundo Cristo diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Emmanuel, parafraseando, né, o ensinamento de Jesus, diz: cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito, mas não esqueça de dar ao Senhor o que lhe pertence. Né? Um resumo daquilo que Jesus ensinou. Nós temos que dar às coisas da terra o que lhe é de direito, não esquecendo as coisas que são do Senhor. E essa fórmula do Evangelho, né, ela permanece ainda hoje palpitante, né, de interesse para que haja no mundo um bem-estar. O que é um bem-estar? É quando as pessoas conseguem estar bem umas com as outras. Então, se eu tenho um lar onde gera o bem-estar, isso quer dizer que as pessoas que estão no lar fazem os seus esforços para que o bem fique presente a maioria do tempo, não gerando nenhum tipo de incômodo no fator do relacionamento entre parentes, por exemplo, né? Se há um bem-estar no meu serviço, por exemplo, isso também está acontecendo, porque as pessoas que estão lá no serviço zelam por esse bem-estar. Então, ele diz essa fórmula, né? Mas lembra que, por nós sermos imperfeitos, os seres humanos que estão ao nosso redor também são imperfeitos. Nós não estamos num mundo de perfeição, nós não estamos num mundo ditoso, então as pessoas que estão ao nosso redor também são e têm e carregam problemas. Todos nós carregamos os nossos. Nós carregamos as nossas dificuldades, nós carregamos as nossas imperfeições, e as pessoas que estão ao nosso redor também carregam as suas dificuldades. As pessoas que estão ao nosso redor também carregam as suas imperfeições. E que a gente não pode esperar daquelas pessoas que estão ao nosso redor que elas sejam perfeitas. Porque, como nós somos imperfeitos, imperfeitos também são elas. Então, se elas são imperfeitas e nós somos imperfeitos, não cabe a nós cobrar delas aquilo que elas ainda não são capazes de dar. Porque se cobrassem da gente, nós não seríamos também capazes de dar. Dar o quê? A nossa perfeição. Porque eles falam que pessoas imperfeitas não fazem coisas perfeitas. Pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas. Mas que, né, e graças a Deus tem um que, mas, porém, o homem interior renova-se diariamente. Embora as coisas todas por fora
às vezes pareçam difíceis, o homem interior renova-se diariamente. Por isso, se a ciência, né, hoje ela é diferente da ciência de ontem. A história de hoje é diferente da história de ontem. A política de hoje é diferente da política de ontem. As coisas que aconteciam no passado, hoje mais não tendem a acontecer. Isso quer dizer que, embora a nossa imperfeição ainda seja vigente, ainda seja presente, os homens têm melhorado, porque é o homem interior que se renova todos os dias, internamente. A gente passa em revista, encarnação em encarnação, né? E Emmanuel chama a nós, né? E ele chama a ele também de criaturas falíveis, né? Eu posso estar bem hoje, posso estar conversando com vocês muito bem, posso estar me relacionando muito bem, mas eu sou falível, isso eu posso falhar. E amanhã, por exemplo, eu posso jogar fora todo um trabalho que eu fiz e de décadas e décadas eu posso simplesmente derramar sobre o chão tudo aquilo de positivo por uma atitude desequilibrada que eu venha fazer. Mas que não é para que nós assustemos, porque nós não podemos cobrar das pessoas, né, que elas sejam perfeitas. Assim como nós não devemos cobrar de nós que sejamos perfeitos, né? Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda. Um abraço para você, para sua família. Né? O Wagner eu já cumprimentei. Boa tarde, Mércia. Seja bem-vinda. Deus abençoe você. Deus abençoe a Sandra e a família de vocês. Então, ele termina o texto dizendo que os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, né? E que a civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. Que nenhuma daquelas pessoas do passado que foram e fizeram tanto mal deixaram lembranças nas coisas que hoje nós temos a oportunidade de fazer. Então, aqueles que foram poderosos no passado não são mais poderosos, porque o túmulo os chamou de volta para repensar no seu futuro. Esse tema do autoconhecimento começa muitas vezes aí, né? Onde? Começa nessa história, daquilo que nós fomos no passado, daquilo que nós fizemos no passado, daquilo que nós pensamos e agimos no passado, né? É, é, Mesmo quando nós achamos que a obra que nós custamos a erigir, a fazer crescer, ela é, de uma certa forma, é, é, eterna, né? Eu aprendi, por exemplo, que ninguém é insubstituível, né? Eu fazia um trabalho tão único na Caixa Econômica quando eu trabalhava. O meu trabalho era muito específico, né? Então, eu percebia, né, lá quando eu estava para aposentar, que eles colocaram um aprendiz, né? Um aprendiz para me substituir quando eu aposentasse. E ele achava o trabalho que eu fazia muito específico e tinha receio de não aprender. E aí, quando eu aposentei, no dia seguinte ele já estava com a minha função, inclusive. No dia seguinte ele foi promovido na minha função. E aí, o que que aconteceu? Ele já fazia o trabalho, né? Com a mesma dedicação, com o mesmo empenho que eu fazia. Eu que achava que seria aquele fator assim, daqui a pouco ele me liga para perguntar alguma coisa. Eu nunca recebi uma ligação para se perguntar como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Eu que fazia um trabalho tão especial, no dia seguinte já não era tão especial. Então, criaturas, né? Elas são, e somos todos nós substituíveis nesse planeta Terra. Mas tem um lugar em que nós podemos ser insubstituíveis, né? Nas nossas ações diárias, naquele relacionamento que nós temos com as pessoas ao nosso redor, naquelas pessoas que nós podemos trabalhar com amor, naquelas pessoas que nós podemos agir com amor, agir com carinho, com atenção,
ali aquela pessoa nunca vai nos esquecer ou nunca vai deixar de pensar em nós com carinho e atenção. Assim também, muitas vezes, quando em desequilíbrio nós desacatamos ou maltratamos alguém, aquela pessoa vai pensar em nós, muitas vezes, com um pensamento triste de que nós falhamos com elas, né? E aí nosso nome também não será esquecido. De uma forma positiva ou de uma forma negativa, somos e herdamos as nossas atitudes, né? Herdamos aquilo que fizemos de bom, herdamos aquilo que fizemos de mal. É nessa lição 148 que Emmanuel nos lembra disso, né? Como o assunto de hoje é isso, né? É, nós tivemos, através de Emmanuel, vários livros nos lembrando de Jesus e dos seus ensinamentos, né? E eu estava ouvindo uma palestra esses dias, onde o rapaz disse assim, o rapaz que dizia a palestra, Jesus não veio trazer nenhuma religião para nós. Veio nos apresentar modos de comportamento. Então, se nós estamos muitas vezes estudando o Evangelho, né, o Evangelho nos ensina modos de comportamento, né? E o Evangelho nos ensina os modos de comportamento mais positivos para que essa, esse trabalho que realizemos em favor das pessoas e esse trabalho que realizemos em favor de nós mesmos seja sempre o mais positivo possível, o mais produtivo possível, o mais excelente possível. Sejam as nossas ações, assim, sempre boas para as pessoas ao nosso redor, assim também como nós fazemos as ações visando o nosso bem, como se fizéssemos para a outra pessoa. Esse é o trabalho do autoconhecimento. Jesus não veio trazer, então, veio nos apresentar um modo de comportamento. E esse comportamento, embora possamos perceber que abrangerá um coletivo de pessoas, porque Jesus não falou só para uma pessoa, Jesus falava para um coletivo, né? Jesus veio apresentar ao povo de Israel um ensinamento de excelência, hoje chega para nós de forma individual em nossos lares. Né? Eu tenho aqui do meu lado, né, a Bíblia, né, Bíblia de Jerusalém, né, e que ela me apresenta muitas vezes individualmente ensinamentos que há 2000 anos chegaram a um povo. Então, se esse comportamento, se essa Bíblia me ensina um modo de comportamento, embora possamos perceber que ela se fala para um monte de pessoas, ela deve principalmente falar alto em nossos corações, para nós em primeiro lugar, né? É, é, Todos nós temos um aspecto individual a modificar, todos nós temos um aspecto individual que precisa ser revisto, todos nós temos um aspecto individual que vale a pena ser trabalhado. É uma qualidade excelente, uma qualidade boa, é uma qualidade de valor, né? Então nós somos convidados a rever posições que precisam ser revistas e fortalecer posições que são de qualidade, fortalecendo aquilo que é bom, né? E modificando, alterando, né, aquilo que precisa ser alterado. Eu vou dar boa tarde, né, para Messi, eu já falei. Kátia From, boa tarde. Tudo bem com você? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Um abraço para você, para Rogério, para sua menina. Fátima Cristina, boa tarde. Seja bem-vindo. Um abraço para você, para sua família. Vitor Pires, Fabrícia. Vitor Pires, um abraço para você e sua família. Fabrícia também, uma boa tarde para você, para sua mãe, dona. É, é, Meu Deus, para Vitória. Daqui a pouco eu lembro o nome de sua mãe. Ai, tá. Daqui a pouco eu lembro. A cabeça falhou. Então, nós, né, recebemos esse evangelho em mãos. Trabalhamos esse evangelho em mãos. Não é a primeira vez que o evangelho chega em nossas mãos. Não é a primeira encarnação que nós temos contato com o evangelho. Nós temos, sim, né, a oportunidade hoje de estudarmos melhor esse evangelho que chega às nossas mãos. Mas
Semana passada, porém, né, nós nós falamos uma frase que vai iniciar nosso estudo e que a gente vai perceber o que, que nós temos que trabalhar agora. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nós estávamos falando desse livro aqui. Dona Dilma, muito obrigado, Fabrícia. Dona Dilma, um abraço para a senhora. Fica com Deus, Dona Dilma. Pensamento e Vida, no livro Pensamento e Vida, no seu prefácio, tem o nosso pensamento cria a vida que procuramos. E devido à nossa imperfeição dita por Emmanuel lá atrás, né, o nosso pensamento às vezes nos leva a estradas indesejáveis. Se o meu pensamento cria a vida que nós procuramos, se eu procuro uma vida em desequilíbrio, eu vou encontrar uma vida em desequilíbrio. Né? Então, é devido à nossa imperfeição, aquela imperfeição que Emmanuel fala que não há pessoas perfeitas e não podemos esperar de pessoas imperfeitas coisas perfeitas, é que eu, sendo imperfeito, com pessoas ao meu redor imperfeitas, nós não podemos esperar coisas perfeitas. Então, às vezes, nós somos os causadores dessa imperfeição. Então, devido à nossa imperfeição, nosso pensamento, que cria a vida que nós procuramos, nos leva, né, a estradas, às vezes, indesejáveis. Batemos em portas erradas, batemos em portas que não deveríamos bater, buscamos caminhos perigosos que nós não deveríamos caminhar, pedimos coisas impossíveis que nós não obteremos, ou se obtivermos, serão geradoras de muita dor, né? E, infelizmente ou felizmente, nós não sabemos definir, cada um responda por si. Às vezes, nós conseguimos. Às vezes, eu bato em porta errada, essa porta se abre e eu entro. Às vezes, eu busco caminhos perigosos, esses caminhos eu chego no final e encontro aquilo que precisa. Ah, Fátima Cristina, sua mãe, Fabiola. Ah, seja bem-vinda. Ela está me ouvindo? Onde que ela chegou aqui? Um abraço para Dona Fátima. Seja bem-vinda. Então, né? Às vezes nós buscamos caminhos, às vezes nós pedimos coisas impossíveis. E conseguimos. O pior é isso. E a partir desse momento em que nós pedimos, batemos ou buscamos coisas que não deveríamos ter pedido, não deveríamos ter buscado, e conseguimos pelo nosso esforço, né? A resposta vem, né? E os séculos correm com isso. Os séculos correm, passam ligeiros, né? Nós evoluímos, nós percebemos que algo está errado, né? Algo não está dentro dos conformes. Porque eu fiz uma escolha na vida passada, na vida retrasada, eu busquei um caminho que eu não deveria ter buscado. Na vida anterior, eu bati numa porta que eu não deveria ter batido. E aí, hoje, eu sou uma pessoa cheia de aflições. E me pergunto sempre, de onde vêm tantas aflições se eu não fiz nada para merecer tantas aflições? Né? Rosa, boa tarde, seja bem-vinda. Um abraço para você, um abraço para o Nivaldo, um abraço para o Bruno. Né? Os séculos passam, a gente pensa que nós perdemos a memória do nosso passado, graças a Deus. Nós não lembramos o que nós fizemos, ainda bem. Nós cometemos crimes, às vezes, inconfessáveis em vidas passadas, e eles nos dão a oportunidade de corrigir, e nós começamos a pensar: poxa, o que está ocorrendo comigo? Onde está o erro? Por que, que eu não fico. Por que eu estou tão descontente? É. Por que, que eu estou tão descontente assim? E a resposta, às vezes, vem um vazio. Porque você não se lembra que num passado você cometeu um erro. Você não se lembra que no passado você induziu muitas pessoas ao vício ou até entrou num vício que levou ao desencarne. Você não percebe que numa vida passada você fez escolhas e que elas influenciam até hoje o resultado
da sua existência, né? Se você está nessa família que você está, se você está com as pessoas que você está, se você está em uma situação que você está hoje, né? Existe um porquê, mas você não sabe de onde surgiu esse porquê, ou porquê que você está tão descontente. E nós temos um texto do livro La Fontaine e o Comportamento Humano que nós trouxemos para vocês. Ele é uma fábula de La Fontaine, né? E diz assim: um dia Júpiter convocou os animais para comparecerem diante dele, a fim de que, comparando-se uns aos outros, cada animal reconhecesse o próprio defeito. Então, olha, que diante de Zeus, cada animal reconhecesse o próprio defeito, ou a própria limitação. Assim, Júpiter poderia corrigir as imperfeições. E os animais, um a um, elogiavam a si próprios, gabavam-se de suas qualidades e só relatavam os defeitos alheios. O macaco, ao ser questionado se estava feliz com seu aspecto, respondeu: mas claro que sim. Cabeça, tronco e membros eu os tenho perfeitos. Em mim, praticamente, não acho defeitos. É pena que nem todo mundo seja assim. Os ursos, por exemplo. Olha que deselegante. O urso veio em seguida, mas não se queixou do seu aspecto físico. Até se gabou do seu porte. Fez críticas aos elefantes. Orelhas demasiadamente grandes, caudas insignificantes, animais grandalhões, sem graça e sem beleza. Já o elefante pensa o oposto e se acha encantador. Porém, a natureza exagerou, para seu gosto, quanto à gordura da baleia. A formiga, ao falar da larva, franze o rosto. Que pequenez mais triste e feia. E La Fontaine termina a fábula, né, com uma lição, dizendo assim: assim são os homens. É como se eles tivessem colocado dois alforjes. No peito, o alforje com os males alheios, e nas costas, o alforje com os próprios males. De tal modo que são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com a nitidez os defeitos dos outros, né? Então, isso, olha o livro, né, La Fontaine e o Comportamento Humano, isso é característico do comportamento humano. Muitas vezes a vida não está dando, nós estamos descontentes, como nós perguntamos há um minuto atrás, né? Nós perguntamos o quê? Onde estará o erro? O que me deixa tão descontente? E nós temos ao nosso redor a figura que nos incomoda muito. E nós temos perto da gente pessoas que mexem com o nosso humor. E nós, né, temos a facilidade de localizar nos outros aquilo que se precisaria ser modificado em nós. Né? Nós temos, muitas vezes, a oportunidade de reconhecer que precisamos mudar nossas atitudes. Precisamos, como é que fala? Precisamos alterar nosso modo de comportamento. Afinal, o Evangelho nos diz: eu estou aqui, né, para mostrar a você o melhor modo de se comportar. Semana passada, por exemplo, né, fazer ao próximo somente aquilo que você gostaria que te fizessem. Aquilo é um modo de comportamento. E aquilo ali, segundo os filósofos, diz: se você fizer assim, você estará provocando a felicidade. Se você fizer desse jeito, né, o seu caminho será um caminho mais feliz, embora você ainda precise encarar seus erros, você ainda precise encarar aquilo que você precisa refazer em seu caminho. Mas se você fizer ao próximo, a regra de ouro, aquilo que você precisa, se você fizer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você, o seu caminho será de mais equilíbrio, sem egoísmo, sem vaidades, sem orgulhos, né? Então, para você realmente tirar esse alforje, né? Aqui na frente, os defeitos do próximo. Atrás, nas costas, os defeitos
seus, nós teríamos que praticamente virar o alforje, esquecendo dos defeitos alheios e olhando para os nossos defeitos. Mas isso exige maturidade. Maturidade espiritual, diz a nossa irmã Joana de Ângeles. É o que falta em muitos de nós seres humanos. Maturidade espiritual, saber reconhecer as suas fraquezas, saber reconhecer aquilo que precisa ser mexido, saber reconhecer aquilo que precisa ser trocado, né? Somente alguém com grande maturidade espiritual é capaz de enxergar em si os males que residem ao seu redor, né? É grande prova de maturidade espiritual saber que todos nós temos nossos limites. Então, isso é muito importante, né? Quando uma pessoa cobra de nós uma atitude, muitas vezes nós vemos, poxa, mas eu fiz o meu melhor, eu tenho meus limites. Eu já estava assim, quase. Eu perdi a paciência no último momento do tempo. Eu resisti, eu não apelei hora nenhuma. Mas teve uma hora que eu tive que apelar porque eu não aguentei, né? Ultrapassou os meus limites. E nós esquecemos que nós temos os nossos limites, assim como o próximo também tem os seus limites. Então, se nós dizemos para nós, eu tenho os meus limites, né? Eu tenho que dizer que o próximo também tem os seus limites. Isso é muito importante no nosso processo de autoconhecimento. Reconhecer que apesar de nós termos as nossas fraquezas, que reconhecer que apesar de nós termos, né, muitas vezes fatores enormes a modificar nossas atitudes, nossos meios, nosso pensar, nosso sentir, nosso emocionar, nós precisamos trocar. Apesar disso tudo, né, nós somos convidados a refrescar, vamos dizer assim, tanto para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, quanto para nós mesmos. Então, é grande prova, primeiro, nós imaginarmos, eu tenho os meus limites, mas se eu tenho os meus limites, o outro que está lá também tem os dele, né? E quando nós reconhecemos os nossos limites, é algo que nos mostra que estamos no caminho certo. Muito bem. Saber o que se passa aqui dentro é a chave para a nossa maturidade espiritual. E todos nós estamos atrás da nossa maturidade espiritual, né? Todos nós temos sensações, todos nós temos emoções, todos nós temos sentimentos, né? Nós já conversamos agora e vamos repetir só um pouquinho, falando assim: eu tive uma encarnação, eu tive um modo de comportamento naquela encarnação, passou outra encarnação, eu tive um modo de sentir, eu tive um modo de pensar diferente, eu agi de certa maneira, eu tive outra encarnação e agi de outra maneira, agi assim, agi assado, de modo que em 3 encarnações eu senti de modo 3 vezes diferentes, em ocasiões diferentes. E eu vou formando dentro de mim camadas e camadas de sentimentos, de emoções, né? De sensações, né? Eu vou aprendendo coisas, vou refazendo caminhos, vou repetindo histórias, né? Nós já estamos repetindo isso há 3 semanas, né? Nós não podemos fazer nada, né? Nós não podemos exigir resultados diferentes quando nós fazemos tudo igual. Então, tudo bem. Então, nós vamos pensando assim: como eu tenho a possibilidade de me autoconhecer? A partir do momento que eu reconheço, né, que eu tenho meus limites e reconheço no próximo, os limites do próximo, né, eu fico sabendo que, embora, né, nós saibamos que existe dentro de nós, né, variadas ocasiões de não saber lidar com os problemas ao nosso redor. Quem de vocês não já teve um problema em que vocês não souberam lidar? E aí a gente vai muito na intuição. De repente, eu não sei como que eu vou lidar com isso. A gente vai perdido pela emoção, que está desequilibrada, a gente responde de uma certa forma, e aí a gente percebe logo após a expansão da nossa emoção
que nós cometemos um erro que não deveria ter sido cometido. Então, houve o processo, e esse processo vai ser acumulado, né, em diversos outros momentos de nossas vidas, vai ser acumulado com outros processos que nós já tivemos em nossos passados, e as encarnações vão passando, vão passando, vão passando, e aí de repente a gente tem que lidar com determinadas situações que nós não sabemos como lidar. Como que eu lido no relacionamento com aquela pessoa que me falou isso? A pessoa foi tão irracional comigo, como que eu vou falar com ela? Como que eu vou agir dessa maneira? Porque quando você está começando a se questionar, já é um bom sentido, né? Você começa a se questionar, o que que eu tenho que fazer para que eu não machuque a pessoa que está lá do outro lado, mas também não me fira, não me machuque. Porque não adianta nada eu fazer e dar de bonzinho se eu não me amo. Então eu não sei, por exemplo, ser bonzinho, né? O que que eu vou fazer? Não sei, cada um de nós tem a oportunidade de fazer a ação e descobrir se errou ou não errou, se fez certo ou fez errado, se foi bom ou se foi ruim. Se você naquele momento permitiu que o lobo bom atuasse na sua vida ou se você permitiu naquele momento que o lobo mau atuasse na sua vida. Todos nós temos um lobo dentro de nós. Um lobo bom, um lobo mau. Muitas vezes, o lobo bom é o que eu alimento, mas outras vezes é o lobo mau que eu alimento. O dia que o lobo mau responde por tudo aquilo que vem a nós, nós até assustamos. Nós falamos assim, nossa, eu não sabia que eu era capaz de cometer tal atrocidade. Eu não sabia que eu era capaz de cometer tal crime. Que foi que eu fiz, meu Deus? Olha que bobagem. Quanto tempo que eu vou realmente fazer isso agora? Quanto tempo que eu vou, né? Por quanto tempo que eu vou ter que refazer esse caminho? Principalmente para nós espíritas, né? Então, esse lobo apareceu e ele precisa ser ensinado a não se comportar assim, não, nem outra situação. Então, por exemplo, se eu carrego em mim um sentimento de culpa e eu não sei, por exemplo, de onde nasceu esse sentimento de culpa, o Espiritismo veio e me ensinou que se eu não tenho ideia, e se eu olhei seriamente para a minha vida, e eu não sei de onde nasce todo esse meu sentimento de culpa, né? Muito provavelmente esse sentimento de culpa está guardado em minha memória de vidas passadas. Então eu sei que eu tenho, na minha vida passada, um sentimento de culpa que me atrapalha muito nas minhas ações no dia. Então hoje eu sou tão culpado, tão culpado, tão culpado, que às vezes aparece uma pessoa na minha frente e ao invés de eu dizer não, que ela merecia ouvir um não, eu digo sim, para não me sentir menos culpado. Então eu jogo fora aquele modo de comportamento que Jesus ensina, seja se eu dizer sim, sim, não, não. Porque quando eu quero dizer sim, eu digo não. Quando eu quero dizer não, eu digo sim. E eu vou aceitando as coisas ao meu redor com aquele sentimento de culpa enorme. E eu não sei de onde surge aquele sentimento de culpa que me massacra o coração, né? As pessoas falam, faz isso para mim. E você, com aquele sentimento de culpa, diz assim, faço. A sua vontade é de dizer não, porque ali há um abuso. Mas como você é bonzinho, e como você quer ser bonzinho, você responde sim. Então, a pessoa pensa, nossa, essa pessoa é boa. Tudo o que eu peço a ele, ele diz sim. Mas aquilo demonstra o quanto que você não se ama, porque você não sabe dizer não na hora que você quer dizer não e precisa dizer não. Silvana, boa tarde, seja bem-vinda. Deus, nosso Pai, possa abençoar a sua família, né, a família de todos nós que aqui estamos. Então, quando você começa a trabalhar, eu estou dizendo o sentimento de culpa, né? Mas existem outros sentimentos. Mas o sentimento de culpa ele permanece muito bem, porque ele é altamente, altamente corrosivo na nossa alma, né?
E muitas vezes esse problema de dizermos, né, sim na hora que queríamos dizer não, nós guardamos para nós e aquilo fica funcionando em nossos corações de uma forma muito doentia. E aí, de repente, nós nos encontramos doentes. Doentes de alguma coisa que nós não sabemos perceber. De onde surgiu tal doença, de onde surgiu tal mal, de onde surgiu tal ideia que te diz assim: poxa, né, eu disse sim, agora eu estou fazendo aquilo amargurado, quase que carregado, quase que forçado, né? Por que está acontecendo isso, meu Deus? E aquilo gera em você, às vezes, um problema de depressão, de tristeza, né? Um problema de intolerância com as outras pessoas, né? Você diz sim para uma, mas se transforma num intolerante para sua família. Você diz sim para o seu chefe, mas para sua família você sempre diz não, querendo compensar os sims que você diz, né, para as outras pessoas que não podem ouvir seu não, porque senão você perde seu emprego, você perde sua razão, você perde em tudo. Aí você compensa, né? Compensa esses sims que você diz para a vida com os nãos que você diz para as pessoas que você ama, né? E aquilo adoece, né? E o assunto de hoje é: eu passei a me conhecer melhor, né? Eu passei a entender melhor que eu preciso mudar, que eu sou uma pessoa que não devo ser boa, que eu posso ser simpático com as pessoas que merecem minha simpatia, mas eu não devo deixar de ser educado. Com todas as pessoas, eu posso ser educado. Não quer dizer que eu precise ser simpático, mas elas sempre terão a minha educação. Elas serão sempre o zelo de uma educação que eu recebi dos meus pais. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Então, é, quando existe a culpa, ela é sentida, mas ela não é identificada. Isso pode gerar em nós um sentimento de depressão, de ansiedade, de mágoa, de culpa novamente, culpa atrás de culpa. Quem já sentiu isso? Sem identificação da origem. E hoje, né, eu recebi um ensinamento que foi sensacional quanto a isso, né? Adoecemos mesmo, Rita. Somos e ficamos doentes, né? E aí, eu tava navegando na internet quando eu vi um retratinho pequenininho dizendo a frase que eu vou dizer para vocês, não desse jeito. Eu não vou repetir a frase. Eu nem postei a frase. Eu só guardei a frase. E nessa frase dizia mais ou menos assim: perdoe suas versões anteriores. Pratique o auto-perdão. A vida sua anterior, quando você fez aquilo, você não era o que você é hoje. Se perdoe. É igual um computador, sabe? Você tem versões anteriores que não eram boas. Hoje você é a melhor versão de você mesmo. Então se perdoe. Perdoe as suas versões anteriores que não eram tão boas assim. Né? Naquela época foi o melhor que você sabia fazer e você fez daquele jeito porque você sabia fazer somente daquele jeito. Mas hoje você veio com outra versão. Aquela versão passada vocês eram Windows, eu era um Windows 486. Hoje eu sou um Windows 10. Olha, eu já tive várias evoluções. Então, naquele tempo, eu respondia com uma velocidade, com um amor, com um sentimento, com uma emoção de um Windows 486. Hoje eu respondo um amor, hoje eu respondo a uma ação, hoje eu respondo a uma atitude de outra, com um Windows 10, com uma versão nova. Então, perdoe. Vai, perdoe as suas versões anteriores. É preciso. Pratique em você o perdão. Pratique o auto-perdão. Naquela época foi o melhor que você poderia fazer. Você sabia fazer e fez. Né? Sua versão de agora é capaz de fazer melhor do que a versão do ontem. E você sabe disso. Sabe? A gente sabe que nós somos capazes de fazer melhor. Hoje eu tenho
mais. Ah, Rosa, eu já senti culpa e sinto. Nossa, meu psicólogo é que te o diga. Né? Adoecemos, segundo a Rita, mas perdoe as nossas versões. Vamos perdoar? Vamos fazer uma combinação? Eu tento fazer isso. Eu vi uma meia entrevista, eu ainda não consegui enxergar a entrevista toda da Renata Russo, Renata não sei o que Russo, que, que aprendeu através do pensamento positivo, Ho'oponopono, coisas do universo. Eu ainda não tive tempo, que é uma entrevista muito longa, né? Mas é, o pensamento positivo de que eu sou capaz, né? Eu sou capaz de ser melhor do que as minhas versões que o meu passado, né? Então, portanto, faça. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Seja mais leve com você. Seja mais tranquilo. Se perdoe. Para terminar, nós temos aqui, e nós precisamos terminar, uma passagem. Né? Não, não vamos terminar desse jeito, não. Antes eu vou dizer uma coisa. Eu estava fazendo uma pesquisa antes, né? E agora está fora do script que eu vou ler aqui, sobre saúde e espiritualidade, que dizia assim, que a ciência hoje ela está reconhecendo que ter o lado espiritual faz muito bem à saúde da gente. Pessoas ficam doentes, por exemplo. Pessoas vão para o hospital. Pessoas são internadas, né? E pessoas que vão para os hospitais fazer consultas, pessoas que vão aos hospitais pedir, né, um remédio, um tratamento para suas doenças, encontram, né, vários tipos de tratamento hoje. Encontramos vários tipos de tratamento. E normalmente, segundo uma pesquisa feita, pessoas que têm a espiritualidade mais elevada, pessoas que têm fé, pessoas que oram, pessoas que trabalham a sua espiritualidade, não estou falando da sua religião, não. Pessoas que trabalham com a sua espiritualidade, elas têm um processo de cura mais rápido do que as pessoas que não têm espiritualidade alguma. A ciência descobriu isso. A ciência começou a aplicar isso. E começou a aplicar de uma certa forma muito positiva, criando cursos nas universidades sobre saúde e espiritualidade. E não é só uma universidade ou uma faculdade. Já são inúmeras faculdades, né, de medicina, inclusive, que estão tendo como matéria, né, matéria opcional, saúde e espiritualidade. Porque eles estão percebendo que se você consegue um paciente que tem fé que vai conseguir se curar, a probabilidade dele se curar é maior do que aquele que não tem fé alguma que vai se curar. Que pessoas que entregam muitas vezes a Deus, né, os seus pensamentos e através da oração seguem firmes os seus tratamentos médicos, né, confiando em Deus e nos médicos, obtêm muitas vezes cura de doenças incuráveis. Né? Então, começa a despontar na ciência, né, a ciência do amor. O Divaldo, ele fala, eu nunca vi um cientista curar a dor de uma mãe que chora, né? Eu acho também, né? A ciência foi feita para achar respostas científicas quanto aos processos que nós temos que passar na nossa saúde física, mental e espiritual. Mas já que eles estão aos poucos descobrindo que através da fé, através dos tratamentos, né, que eles nos oferecem, quando tem o passe, quando tem, né, a água fluidificada, esse paciente melhora, né, e isso não é por acaso. Né? Eu vou ler isso só para terminar, mas a ideia principal do nosso curso de hoje, do nosso encontro de hoje, é que conheçamos-nos, mas saibamos
que saúde e espiritualidade estão intimamente ligadas, né? Quando nós tivermos a oportunidade de descobrir que a oração é um grande remédio que auxilia o remédio que o médico dá-me para eu me tratar da minha diabetes, se eu não rezar na hora que eu tomo o meu remédio para diabetes, eu vou ter um bom efeito, porque o remédio foi feito para tratar da diabetes. Mas se eu rezar na hora que eu estiver tomando o meu remédio para diabetes, se eu orar, se eu buscar fé que aquele remédio está tendo todos os seus efeitos, o efeito que aquele remédio vai fazer em mim é muito maior do que aquele ou do que aquele tratamento que é feito sem a fé. Por isso, esse esse mundo moderno olha tanto hoje para duas coisas, né? Então, por exemplo, tem eu já fiz um curso de meditação no Brahma Kumaris, né? Então, tive lá, fiquei lá um tempão fazendo meditação. Eu me sentia muito bem ali naquela casa. Quando eu aprendi, eu estava aprendendo a meditar, né, no Brahma Kumaris, fica lá no Nova Granada, se eu não me engano, né? E ali eu tinha uma oportunidade inicial de elevar meus pensamentos de uma forma de meditação. Eu, com os cursos, com os livros, né, ou com os áudios do Ricardo Melo também, eu peguei muito esse trabalho de meditação. Eu fiz yoga, né, e o yoga exigia de mim uma concentração e uma oportunidade também de meditação, né? Esse lado espiritual onde que a gente busca, ele não tem um nome religião, espiritismo, ele não tem um nome religião, catolicismo, mas ele tem uma ideia de que algo maior que a nós, algo superior a nós, pode nos influenciar positivamente para a cura das nossas doenças. E que ter fé é muito melhor do que descrer que a vida quis e que não existe Deus. É tão triste quando alguém diz eu não acredito, eu não tenho fé, eu estou desanimado, eu estou desesperado. É tão triste isso que nós somos convidados a buscar na fé também, para que a fé nos traga a saúde que necessitamos em nossas vidas. E também tem o outro lado, né? Tem as academias, né? As pessoas que buscam, através da saúde física, né, esse bem-estar e encontram, né, pessoas com músculos perfeitos, bem trabalhados, pessoas que estão sempre com a energia máxima possível para encarar as atividades do dia a dia, também fazem bem ao corpo. Mas qual que seria ideal, né? O que é o ideal quando o Evangelho dos Espíritos nos diz cuidar do corpo e da alma? Qual seria o objetivo inicial? Ou que aqui nós seríamos chamados a dizer cuidar do corpo e da alma, de qual cuidar? E eu trouxe no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11, cuidar do corpo e do espírito, eu trouxe um trecho desse Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, quer dizer, ao corpo nada, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. A alma, nada. Então nós temos dois tipos de funcionamento. Uns olham só o corpo, outros olham só a alma, né? Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes. Para mim, tanto faz. Não existe nem corpo, não existe nem alma. Eu vou vivendo a minha vida, seja, não cuido nem do corpo, não cuido nem da alma. Vou vivendo a vida, vou vivendo, como é que fala? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E você não cuida nem do corpo, você não cuida nem da alma. E deixa a vida te levar.
São os indiferentes, sem convicção e sem paixão. São mornos no amar, econômicos no gozar, segundo o espírito Jorge, né? De Paris, 1863. Onde estão então a sabedoria? Pergunta o espírito. Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. O grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento da sua alma. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas pelas quais fizer passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Este é o meio de vos tornar dócil à vontade de Deus e o único em que alcançareis a perfeição. Então, nós somos convidados, né, nesse embate de cuidar do corpo, da alma, a cuidar dos dois. Né? E nesse período em que nós passamos, né, lá se vão quase 2 anos, né, menos de 2 anos, março de 2020, nós tivemos o encontro com esse vírus, né, que chegou até nós de forma inesperada, tirando a todos nós da posição em que nós estávamos para a posição inconfortável de ficarmos presos dentro do nosso lar sem poder sair. Nós tivemos um confronto muito bom, talvez, com a nossa espiritualidade, porque nós começamos a ter mais tempo para pensar. Muitos não quiseram pensar e se desesperaram porque não estavam acostumados a pensar, né? Eu encontrei nessa oportunidade, nesses 2 anos que eu tive de ficar dentro de casa, né, uma grande possibilidade de botar meu pensamento para funcionar, dizendo assim, ficar preso dentro de casa por tanto tempo assim, ou eu piro, ou eu escolho novas atividades, né? E além de eu ter descoberto várias outras atividades, eu descobri a oportunidade que eu tenho de estudar melhor, de pensar melhor, de agir melhor, de me conhecer melhor, de saber onde que eu tinha necessidade de modificar a minha atitude comigo mesmo, de modificar minhas atitudes com o próximo. Eu enfrentei essa pandemia e tive grande oportunidade de me conhecer melhor. Eu não sei como que foi com vocês, eu espero também que pelo menos em algum ponto vocês achem de positivo nesse momento. E neste momento em que todos nós estamos um pouco assustados com essa nova variante que surge por aí e que nos atemoriza a todos, né, principalmente o lado econômico, né? Tem um temor, né, geral sobre será que volta, será que não volta. Nós somos chamados a continuar cuidando do corpo e do espírito. Nós somos chamados a continuar cuidando daquilo que precisamos cuidar do corpo, das nossas tarefas, né? Do zelo com o uso da máscara, onde formos, onde tiver uma população maior, né? Do contato menos íntimo, né? Com as pessoas, evitando, né, um contato maior sem máscara, né? Mas ao mesmo tempo somos convidados a refletir mais sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós temos a oportunidade de buscar no nosso lado espiritual. Que nós saibamos aproveitar. Né? Eu sinto que há uma necessidade muito grande, muito maior, de nós buscarmos dentro de nós as respostas do que acharmos essa resposta nas outras pessoas. Que nós tenhamos capacidade
de voltarmos mais para dentro de nós, nesses momentos em que as coisas começam a, entre aspas, voltar ao normal. Vamos agradecer a Deus pela essa oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui reunidos, agradecendo pela oportunidade do encontro, desejando a cada um de vocês muita paz em seus corações. Que essa paz se reflita aos seus familiares e que vocês possam levar aos seus familiares, às suas famílias, tudo de bom que possa ter surgido e deixado algo de positivo a vocês, que vocês possam levar às pessoas das suas famílias. Vamos agradecer a Jesus, a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, às entidades superiores de luz que aqui estiveram para nos guiar. Muito obrigado, assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Boa tarde, fiquem com Deus. Dá licença.